Bom dia, tudo bem? Eu sou o pastor Gilberto e nós estamos nos nossos devocionais diários. E essa semana a gente vai falar de um assunto que eu sei que todos nós, como cristãos, e até quem não é cristão, já fez em algum momento, invocando alguma coisa por algum motivo. E nós estamos no texto de Efésios, capítulo 1. E nós vamos, conforme andamos, a gente vai lendo cada pedaço aqui. Efésios capítulo 1, nos versos de 15 a 23, é a nossa semana, vamos andar aqui nesse texto. E a série vai se chamar Orando por Você, porque é a proposta do texto, e nós vamos tentar responder uma pergunta: por que orar? Então, a oração é algo que já passou pela sua cabeça, pela sua mente, pela sua boca em algum momento, eu tenho certeza disso, independente se você crê em Deus ou não. A maneira de orar certamente foi diferente, ainda mais nos dias que a gente está passando, depende do que está acontecendo, né, ao seu redor. E nós precisamos continuar orando. E Paulo abre um assunto aqui que é muito interessante. Ele ora indistintamente, né? Não apenas pela sua família, embora ele não fale muito sobre isso, mas especialmente por aqueles que são os receptores da sua carta, né, de Efésios. E hoje nós vamos aprender, eu e você e eu aqui, a orarmos pela nossa cidade, onde você estiver, pelo nosso país brasileiro, né, se você está aqui no Brasil, e onde você se encontrar e estiver aqui participando conosco desse momento, você vai poder entender isso. Então, a Bíblia, Jesus vai falar sobre esse assunto, ele vai dizer que amar a Deus e amar o próximo é o resumo de Jesus, que Jesus faz de toda a Bíblia. Pregar o Evangelho é investir para que outros possam fazer essa obra em locais onde nós não podemos ir. Então, mesmo dentro da internet, é lugar que a gente não vai, respostas que a gente não vai poder nem saber qual é a pergunta, quanto mais oferecer uma resposta. É apenas, então, parte dessa nossa missão de buscar fazer crescer o reino de Deus pelo mundo, porque só Deus tem a resposta para a vida eterna. Percebe? Não estamos orando por um Deus do momento, né? O que está na crista da onda. Nós oramos por um Deus e pela sua interferência, assim como ele fez na história narrada na sua palavra. E todas as narrativas são comprovadas. Então, não fique preocupado se você ainda não conseguiu entender tudo isso. Vamos andar junto aqui, né? O nosso texto começa no verso 15, é onde ele vai começar a oração, e ele vai começar dizendo assim: por essa razão. E depois destas palavras, né, que Paulo coloca, a gente vai começar a aprender muito com esta oração, porque ele vai orar e vai ajudar a gente a entender o que está envolvido. Porque vamos encontrar motivação, conteúdo e propósito. Primeiro ponto, então, é a motivação. E o texto, no verso 15 de capítulo 1 de Efésios, diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstraram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Então, minha oração hoje, para todos nós que estamos aqui no nosso país, do Brasil, e estamos aí nessa loucura chamada Covid, e agora a gente tem ouvido muitas coisas, né, especialmente que a Covid está voltando com força e vai começar logo depois das eleições, que é tempo marcado. Né? Isso querendo dizer, provavelmente, que tem gente escondendo alguma coisa. Eu não vou dizer isso porque eu não sei, não é? Mas a ideia aqui é que você vai orar independente das situações. Você tem ouvido algumas verdades e certamente muito fake, né? Muita mentira. Então, o que está registrado aqui em Efésios capítulo de 15 a 23 é a primeira oração de Paulo nessa carta, neste momento da história dele com Éfeso. E o que chama atenção é que ele está preocupado com a vida das outras pessoas. Ele não ora
por questões financeiras pessoais. Ele não ora por problemas de saúde física. E nem mesmo ele ora porque ele é prisioneiro, ele está preso em Éfeso, ele não está solto, ele está preso. E ele não diz, ele não pergunta, ele não fala, ele não pede ajuda em oração para isso. Mas ele orava, mesmo preso, pela igreja. E eu já disse isso até na mensagem que eu preguei no domingo, à noite, que a igreja ela vai ser tratada em todo o Novo Testamento. E é por isso que ela é importante para você, meu irmão. Eu sei que é difícil, igreja é complicado. A gente vai viver com gente que nem sempre tem uma boa atitude, porque está tentando crescer. E alguns nunca vão. Ele orava pelos irmãos. A alegria de Paulo é o fato que a igreja de Jesus não parava e não pararia porque o apóstolo estava preso. Nem a Covid prendeu as vozes de Deus. Né? Você está me ouvindo agora, ou qualquer outra pessoa que você queira ouvir, porque você pode. Né? Você não precisa ir na igreja neste momento, mas se a sua igreja já começou um culto presencial, você se sente à vontade e seguro, vá. Tá bom? Isso vai ajudar outros também a sentir isso. Agora, não é o milagre da cura, entenda bem. É o momento de refresco da segurança. Então, use sua máscara, use álcool gel, use aquela cuidadosa separação das pessoas, né? Para evitar o contágio. Não é só o seu. Agora, imagine se em algum momento você pegou e vai lá e passar para os irmãos, né? Ah, pastor, então pensando assim, eu não vou de jeito nenhum. Não, não é isso. Você e eu precisamos continuar pregando o evangelho para outros lugares, outros povos, outras pessoas. Então, depois de explicar a salvação, e a gente já viu isso na semana passada, e qual é a vida abençoada, e nós vimos tudo isso na semana passada, ele se alegra em saber da fé que os efésios tinham em Jesus e do amor que demonstravam para com todos os santos. Ele fica feliz de ver que é uma igreja real, tentando crescer. Conhecer mais de Deus deu a Paulo a alegria de se importar com eles. Irmão, você está feliz de estar orando por alguém, tentando entender o processo. Eu conheço pessoas que têm muita dificuldade de amar, muita dificuldade de orar por aqueles que não oram por ela, e ela sabe disso. Até pessoas que são antipáticas, pessoas difíceis de lidar. Ore por elas. É o encurtamento da distância. Ah, eu vou abraçar e carregar no colo. Não, isso é outra história. Né? Então, é bom conhecer as verdadeiras bênçãos que Deus nos deu em Cristo, nós já vimos. Mas é melhor ainda saber que outras pessoas estão usufruindo dessas bênçãos também, porque o evangelho não é só para mim ou só para você. As orações de Paulo foram baseadas na grandeza das bênçãos de Deus sobre todos aqueles que creem em Cristo. Queridão, qual é a motivação das suas orações? Qual é? Algumas semanas atrás eu vi um pastor pedindo que as pessoas dessem o valor de um aluguel ou de uma prestação da sua casa própria para ele. Quando você paga de aluguel? Ah, eu pago 500, então você dê para a igreja. Ah, quando você paga na sua casa própria de prestação? Ah, eu pago X, então dê para a igreja. E ele diz o seguinte, isso era uma maneira de uma semente lançada para aqueles que contribuíssem e fossem abençoados. Verdade ou mentira? Mentira! Não é verdade. Você já foi abençoado por toda sorte de bênçãos. O dar é um trabalho de reconhecimento do que Deus fez na sua vida, de onde você está vivendo e usufruindo da graça de Deus junto com os irmãos. Não há na Bíblia nada que apoie negociação financeira em troca de bênção. Sabe? Forçar Deus, dar o que a gente quer.
Com Deus, irmão, não se brinca, não se negocia. Ah, pastor, por que Deus não dá um cabo disso então? Graça, amor e misericórdia. Até com esse pessoal, né? Deus é o Senhor sobre todas as coisas. Nossas orações não podem ser mesquinhas, pensando apenas em como vamos obter lucro, mas despretensiosas como de Paulo, visando apenas a glória de Deus e o bem do próximo. A verdadeira bênção são a nossa redenção e salvação em Cristo Jesus. Dinheiro é bom, ajuda, claro que ajuda em muitas coisas, mas não pode ser a motivação da nossa vida. Não pode ser. A motivação única para a nossa vida é Cristo, sua glória e seu reino. Mateus 6,33. Jesus afirmou que para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar, e não mandou buscar as demais coisas em lugar algum, ele diz que as demais coisas serão acrescentadas. Amém, irmão? Aleluia, glória a Deus. Irmãos, o que Paulo fez foi orar pelos benefícios dos outros, e ele está te convidando a fazer o mesmo. E eu e você precisamos nos envolver. Paulo ora. Sim, ele ora. Ele ora buscando ajudar-nos a entender por que orar. Orar pelo alcance do Evangelho. Orar para que outras pessoas vejam Deus em você e se rendam ao Evangelho. Não apenas aquela rendição espiritual, no sentido de crer no impossível, no milagre, coisa do tipo, mas aquela maneira de se ser transformado. Porque o grande milagre, meu querido irmão e irmã, é você. Você é o grande milagre de Deus. Mudando, amando, ouvindo e orando. Que Deus te abençoe e que a motivação das suas orações sejam tão puras como puro é a palavra do Senhor. Deus te abençoe. Até amanhã. Que Deus te conduza em tudo, em nome de Jesus. Amém e amém.